Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, cara, os clubes tentando se reforçar, muitos acertos aqui no futebol brasileiro, Bahia com a baita contratação e cara, vamos falar também aqui do Corinthians querendo um jogador do River Plate, também o Botafogo acertando com um jogador que estava atuando no futebol inglês, o Vasco tentando contratar um chileno e muito mais agora para vocês aqui no nosso canal, mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aqui no nosso canal. Vamos em busca de 25 mil inscritos. Queria agradecer aí aos nossos 24 mil inscritos. Nosso canal crescendo aí a cada dia. Muito obrigado. Se você puder compartilhar com seus amigos, vou agradecer muito para ajudar a gente a chegar nessa marca tão importante. E vamos só continuar crescendo, né, cara? Valeu demais aí. Bom, sem enrolações, vamos aí logo pro nosso vídeo, né? Começando como já é tradicional aqui no nosso canal, né, mano? Com os acertos aí, com os jogadores que já estão fechados com novos clubes. O Bahia anunciou ontem oficialmente a contratação aí do atacante Luciano Rodrigues. O clube desembolsou cerca de 68 milhões de reais para contratar aí o jogador uruguaio e ele se torna o reforço mais caro da história do futebol nordestino. O jovem atacante de 21 anos estava no Liverpool do Uruguai e se destacou na seleção uruguaia de base. O jogador também era alvo de vários clubes europeus e aqui no Brasil foi bastante especulado no Vasco e também no Palmeiras. Porém, ele acabou fechando com o Bahia, que pagou essa nota preta, né? O Bahia tem muita grana, a gente sabe muito bem, né, velho, que realmente o Grupo City tá fazendo a diferença lá no Bahia, sem dúvida nenhuma, junto com a do Botafogo, é a melhor SAF disparada do Brasil e tem tudo sim para ter muito sucesso o Bahia com essa gestão aí do Grupo City, né? Uma baita contratação, jogador muito interessante, com certeza vai fazer muito sucesso com a camisa do Bahia. Como disse aí o dono da SAF do Botafogo, John Textor, o Bahia tem tudo para fazer excelentes campeonatos brasileiros aí nos próximos anos. Pode enfileirar vários títulos aí consecutivos, se continuar utilizando muita grana lá do Grupo City, né? Se os caras investirem pesado, meu amigo, aí vai ficar bem difícil, aí não vai ter para ninguém. Por falar em Botafogo, o Botafogo acertou a contratação aí do atacante Matheus Martins, que pertencia ao Udinese da Itália. Foi desembolsado cerca de 61 milhões de reais para contratar esse jogador. O atacante de 21 anos foi revelado pelo Fluminense e estava emprestado ao Watford da Inglaterra na última temporada. Ele disputou a segunda divisão inglesa e chega aí ao fogão para reforçar a equipe na luta pelo título brasileiro e título da Libertadores. Coritiba acertou a contratação do treinador Jorginho para a sequência da Série B. O Coxa, que está muito mal na Série B, fechou aí com o Jorginho para tentar ajudar o Coxa, quem sabe ainda lutar por uma vaga à elite do futebol brasileiro. Por falar em Coritiba, o clube oficializou a contratação do atacante Eric Castilho, que estava no Vitória. O equatoriano de 29 anos chega ao Coxa de forma definitiva. Quem também tem um novo treinador lá na Série B é o Sport. O clube acertou nos últimos dias o retorno do técnico Guto Ferreira após a demissão do argentino Mariano Souza. Continuando nosso girão, o Atlético Goianiense acertou a contratação do lateral direito Rafael Haller, que pertence ao Nacional do Uruguai. O jogador de 23 anos chegará por empréstimo, possivelmente até o final dessa temporada. O Vitória acertou a contratação do atacante Léo Jabá, que estava atuando no Estrela Amadora de Portugal. O jogador de 25 anos pertence ao São Bernardo e chega ao Vitória por empréstimo com um contrato até o fim de 2025. Léo Jabá é aquele mesmo, com passagens aí pelo Corinthians e Vasco, aqui no futebol brasileiro, entre outros clubes. O São Paulo tem acerto encaminhado aí com o meio-campista Paulo Fernandes, que está em fim de contrato com o Boca Juniors. O volante de 32 anos pode assinar um pré-contrato, mas o São Paulo ainda busca liberação imediata junto ao Boca Juniors. O contrato do jogador se encerra no final desse ano, porém o São Paulo quer o jogador já agora, né? Ele tenta a sua liberação do Boca, não terá o seu contrato renovado e o São Paulo praticamente já encaminhou essa contratação. Por falar em São Paulo, o clube pode perder aí o lateral direito João Moreira para o Vitória. O clube baiano tem interesse na contratação do jogador, que teria sido a indicação do técnico Thiago Carpini. O jogador de 20 anos foi revelado pelo tricolor paulista. O Criciúma avalia a contratação aí do centroavante Leandro Damião. O jogador está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Coxa. O jogador de 35 anos é bastante cotado aí nos bastidores do clube catarinense. O Grêmio fez uma sondagem aí pelo meio-campista Patrick de Paula do Botafogo. Outros dois clubes da Série A também estão interessados na contratação do jogador de 24 anos. Falar em Grêmio, o clube pode contratar o lateral esquerdo Dodô nos próximos dias. O jogador está fora dos planos do Santos e teria sido oferecido ao Grêmio.
No entanto, o clube gaúcho teria dúvidas em relação às condições físicas do jogador de 32 anos e o nome dele está sendo avaliado pela diretoria e comissão técnica do Grêmio. Já falando do Santos, o clube avalia avançar nas negociações para contratar o meio-campista Mancoejo. Lembra desse jogador, cara, que passou aqui no futebol brasileiro pelo Cruzeiro, pelo Flamengo? O jogador estava no Independiente da Argentina. E o jogador de 35 anos, caso feche com o Peixe, não deverá ter um contrato tão longo. Pode ser que ele chegue com um contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro com o Peixe. É um jogador que ninguém mais lembrava, né, velho? Já tem muito tempo que ele passou aqui pelo Brasil, sem sucesso, né? Bem discreto por onde passou, mas a grande carreira do jogador foi feita lá no Independiente. Ele também teve uma passagem razoável pelo Toluca lá no México. Continuando nosso girão de notícias, o Internacional e o Atlético Paranaense estão interessados na contratação do atacante Lucas Braga, que pertence ao Santos e está emprestado ao Shimizu Pulse do Japão. No entanto, o clube japonês deve exercer a compra do jogador em definitivo e deverá pagar 10 milhões de reais ao Peixe. Os clubes seguem interessados, só que tem essa disputa aí. Caso queira contratar o jogador, terá que ultrapassar essa proposta feita pelo Shimizu, né? Hoje o atacante Endrick foi oficialmente apresentado pelo Real Madrid. O jogador se emocionou bastante aí com a chegada ao seu novo clube. E com certeza o torcedor brasileiro tem uma grande esperança que o Endrick possa ser o grande futuro da seleção brasileira aí nas próximas Copas do Mundo. Um jogador que chega ao maior clube do mundo com a expectativa lá no céu, né, cara? Pelo dinheiro que foi gasto pelo Real Madrid nesse jogador, por ele já fazer parte da seleção brasileira principal, é o camisa 9 da seleção, foi o camisa 9 na última Copa América, apesar de não ser titular incontestável, muitos jogos ficou no banco de reservas, mas é um jogador muito promissor. Esperamos que não aconteça com ele o que está acontecendo com o Vitor Roque, né, cara? Infelizmente, a situação do Vitor Roque é bem preocupante para a carreira do jogador. Se ele for pro Al Hilal, amigo, aí vai ficar bem difícil. Porque se ele for parar na Arábia Saudita, vai ser difícil ele sair de lá depois, cara. Porque os sauditas, a gente sabe que os caras têm muita grana e não gostam de se desfazer de seus jogadores assim com tanta facilidade. Um exemplo claríssimo é o Firmino, né? Brigou lá no seu clube, no Al Ahly, teve muitos problemas lá, não conseguiu essa rescisão contratual e o jogador ficou um bom tempo aí sem atuar, porque os clubes não fazem questão, os caras têm muita grana, não faz questão se o cara tá entrando em campo, se não for jogar. Infelizmente pode ser um grande tiro no pé do Vitor Roque. Esperamos que isso não aconteça com o Endrick, que ele fique no Real Madrid já nos profissionais, caso não jogue nos profissionais, vá para o Castilha para pegar um pouco mais de rodagem no futebol europeu, aí volte para os profissionais, algo semelhante que foi feito com o Vinícius Júnior, né? Mas esperamos que ele jogue bem lá com a camisa do Real, porque é um grande futuro aí para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, que está muito sedento de craques, sedento de ídolos, e com certeza o torcedor vê no Endrick uma grande esperança de mudança, principalmente no ataque da seleção. Bom, e voltando ao Brasil, o Corinthians estaria observando a situação do atacante Pablo Solari do River Plate. Porém, até o momento, não houve avanço nas negociações. As informações são do Globoesporte.com. O técnico Ramon Dias teria indicado esse nome à diretoria corintiana. É um jogador interessante, mas é bem complicado, né, cara? É um jogador que joga bastante lá no River Plate. Com certeza o Corinthians terá que pagar uma grana muito alta para contratar esse jogador e muito por isso não houve avanço aí nessas negociações. Mas o interesse existe e pode ser que, quem sabe, o Corinthians faça uma proposta oficial para contratar esse atleta. E fechando nosso girão de notícias, lá no Vasco, o Goiás enviou uma proposta para contratar o atacante Serginho. Está fora dos planos do Vasco, inclusive não foi relacionado sequer para o jogo de amanhã contra o Grêmio. E o clube goiano gostaria de ter o empréstimo do jogador até o final desse ano de 2024 para a disputa da Série B e as conversas entre os dois clubes estão em andamento. O Serginho também despertou interesse do Criciúma, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Outros nomes que devem sair do Vasco são o atacante Rossi, que está na mira do Paysandu, o Galdames, que está na mira da Universidade Católica do Chile, Praxedes. O Vasco tentou devolver ao Red Bull Bragantino, porém sem sucesso, o Red Bull não quis, não aceitou a devolução do jogador e pode ser que o Vasco empreste ele a um outro clube e também pode ter a saída do próprio Serginho, como eu disse, para o Criciúma ou o Goiás. Mas nem tudo são saídas no Vasco. O clube buscou informações sobre o atacante Gonzalo Alvarez, de 27 anos, que atua aí no Audax italiano do Chile. O clube chileno estaria disposto a negociá-lo por cerca de 2,5 milhões de reais. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador atua pelo lado esquerdo, é um jogador canhoto, e o Vasco pretende reforçar essa posição nessa janela de transferência. E o clube estaria observando o jogador, mas ainda não fez uma proposta oficial.
Ele tem contrato com o Audax até o final dessa temporada. Para ressaltar que esse jogador perdeu um pouco de espaço lá no seu clube e por isso o Audax está louco para vendê-lo, né? Com certeza é o maior ativo do clube e pode ser que o Vasco seja a próxima casa desse jogador chileno. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome aí do Gonzalo Álvarez. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Tamo junto. E é nóis.